Palavra de vida eterna, hoje domingo, dia do Senhor, dia 21 de junho, e a palavra de Deus hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus hoje nos fala: não tenhais medo. São muitos os nossos medos. Temos medo de perder, medo de ficar doente, medo do futuro, medo da morte, medo de, muitas vezes, professar publicamente a fé, medo, vergonha, medo de se expor, medo de tomar uma decisão a partir da fé, medo de deixar aquela pessoa, medo de denunciar uma injustiça. Enfim, quais são os seus medos? É lógico que existe aquele medo bom, saudável. Nós devemos ter medo de algumas coisas para nos cuidar, né? Mas a maioria dos medos nos paralisam. O medo paralisa, impede o crescimento, impede que eu me lance, que eu me arrisque. Sem contar que o pecado muitas vezes nos leva, o medo nos leva ao pecado. Principalmente o pecado da omissão. Eu tenho medo, então eu fico quieto. E na hora que era para eu falar, eu me calo. Omissão, né? Sem contar também que o medo, ele, devido a toda a situação, ele nos leva ao desânimo, à preguiça, estagnação, ao desespero, à falta de esperança, a perda do sentido da vida, o medo. E o contrário do medo? Coragem. E aí então está a diferença, mesmo diante de tantas tribulações, tantas dificuldades, tantos medos, a fé faz a diferença na vida de todo cristão. A fé em Cristo Jesus, a fé deve fazer sentido na sua vida, para que você possa ter coragem e enfrentar todas as situações, seja tribulações, angústias, dificuldades, isso, aquilo. Esse momento que estamos vivendo de pandemia, né, também o medo de ficar doente, o medo de morrer, o medo disso, o medo daquilo. A fé faz a diferença nesse momento. Peçamos ao Senhor coragem para que a gente possa lutar pela vida, que
que a gente possa viver o nosso batismo, assumindo a nossa missão, assumindo a cruz. A coragem para levantar nossa voz, não é? Contra a injustiça, contra aquilo que está errado. A coragem para assumir de fato o meu casamento, a minha família, para que eu seja fiel, para que eu seja perseverante, para que eu seja paciente, para que eu possa tomar as minhas posições, as escolhas a partir da fé. Coragem, não tenhais medo. É fácil? Não é, porque quanto mais a gente se empenha, quanto mais a gente toma um rumo, um caminho do bem, um bom propósito, vêm as perseguições, vêm as tentações. Fé. A fé faz a diferença. Não tenha medo daquele que mata o corpo, mas sim daquele que mata a alma. Tenha medo do pecado. Tenha medo do pecado. O único medo que nós devemos ter é do pecado. É o medo de se afastar, de ficar longe de Deus. É o medo de não termos, de não vivermos o céu. Medo de ficar sem o céu. Vamos pedir a graça neste domingo, dia do Senhor. A graça da coragem, discernimento, sabedoria. Não tenhais medo. Coragem. Só tenha medo do pecado. Tenha medo de ficar longe de Deus. Tenha medo de não viver o céu. Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.